Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um Café com Bíblia e sejam muito bem-vindos. O texto que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro apresenta aqui, meus irmãos, alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Em toda a confusão que estava ocorrendo em Roma, à vista de toda a perseguição implementada contra os cristãos no Estado romano, Pedro, então, ele escreve várias recomendações nas suas epístolas, e dentro de uma dessas, dentre essas recomendações, nós encontramos aqui Pedro ali orientando os crentes a serem hospitaleiros, a serem ajudadores mútuos, a não murmurarem quando um irmão precisar da sua ajuda. Enfim, Pedro dá ali algumas recomendações para que eles se tratem em amor, para que tudo que eles vierem a fazer, eles façam em nome do Senhor Jesus. Para que todo serviço, toda obra, todo o exemplo que eles vierem a exalar, seja na forma e de acordo com o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Pedro, então, meus irmãos, vendo todo o sufoco pelo qual aqueles crentes em Roma estavam passando, estavam atravessando, ele traz uma mensagem de esperança de que o fim estava próximo, de que o fim estava chegando e, portanto, em que pese a implementação pelo Estado romano de toda aquela perseguição, os crentes deveriam olhar para o Senhor e aguardar a sua volta, realizando o serviço que ele vai dizer aqui, que é um serviço para o bem, que é um serviço que é conforme o dom que cada um deles recebeu, de acordo com a multiforme graça de Deus. Pedro convida esses irmãos a permanecerem firmes naquilo que eles estavam fazendo. Pedro convida esses irmãos a se ajudarem mutuamente, pois muito melhor, meus irmãos, quando estamos acompanhados, e principalmente em tempos de perseguição, do que sós. Assim Pedro diz, olha, ajude uns aos outros em amor, porque, de fato, nesse momento de perseguição, nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, só o amor, de fato, vai sustentar e fazer com que cada um de vocês permaneçam na fé, na esperança e, portanto, no amor. Pedro traz essas recomendações, e essas recomendações, meus irmãos, não são recomendações, evidentemente, que servem só para o contexto de perseguição e sofrimento que os cristãos estavam enfrentando em Roma, mas essa recomendação também serve para cada um de nós. Não estamos vivendo uma perseguição violenta, como os romanos implementaram contra os cristãos, mas, meus irmãos, de certa forma, nós estamos diante de muitos e muitos problemas que de uma forma, de um contexto geral, têm ocorrido em nosso meio, trazendo situações ruins para nós, para o povo de Deus. Então, temos como função ajudarmos uns aos outros, temos como função realizar todo o nosso serviço para com o Senhor, de forma a sermos exemplos em Cristo, porque em todas as coisas, meus irmãos, que fazemos, todas as coisas que chegam às nossas mãos,
devem ser tratadas de forma que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Por quê? Repito o que Pedro disse, porque o fim está próximo. E o fim, meu irmão e minha irmã, o fim está próximo. Mais um pouquinho e creio que o Senhor Jesus estará voltando, resgatando o seu povo, resgatando a sua igreja. Então todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, toda dor cessará, todo sofrimento terminará, todas as preocupações deixarão de existir, porque estaremos na eternidade com o nosso Senhor. Portanto, suporte, meu irmão e minha irmã, suporte as agruras desta vida, suporte os sofrimentos deste mundo, suporte a maldade deste mundo, porque a nossa causa é uma causa muito maior do que qualquer outra causa pelo qual esse mundo tem lutado. A nossa causa é a causa de Cristo. Seja hospitaleiro para com seu irmão, trate bem o seu irmão, cuide da vida do seu irmão, de forma a ajudá-lo em todas as suas necessidades e, portanto, cumprir um dos papéis para os quais nós fomos chamados, que é cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros e realizarmos as obras para as quais o Senhor nos chamou para realizarmos em seu nome e assim, por conseguinte, glorificando e louvando o seu grande nome. Senhor, nos ajude a permanecermos firmes em Ti, mesmo diante de tantas dificuldades que são postas diante de nós no dia a dia. Ajude-nos a ajudarmos uns aos outros, a nos amarmos mutuamente, a realizarmos a Tua obra para glorificar e exaltar o Teu nome em toda a terra. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É a oração que eu faço e desde já te agradeço por mais esse dia de vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.